Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre uma exortação. É para não ficar em silêncio. Como assim? Então, a gente está vivendo tempos difíceis. Vemos injustiça em várias áreas ao nosso redor. O que a gente deve fazer? É a pergunta que não quer calar. Não devemos ficar calados diante da injustiça. Muitas vezes o silêncio dos bons traz mais consequências do que o grito dos maus. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e veremos situações narradas na Bíblia na qual se acreditava que havia um grande número de pessoas más e aí fomos levados a silenciar com medo de retaliação. Mas olhando mais detalhadamente, as pessoas que praticam o mal não é a maioria e não devemos temê-las. Então, assim, a gente vai fazer aqui uma abordagem, né, de algumas situações, considerando alguns princípios. Então, eu hoje vou perguntar, o que a gente precisa saber em relação a esse assunto? Eu vou dizer, né, se eu estou preparando essa mensagem para compartilhar com vocês, é porque eu acredito que eu preciso saber que se a gente ficar em silêncio, na maioria das vezes, por medo de retaliação, é uma tendência normal, porque o medo é dos sentimentos mais fundamentais do ser humano. É ele que nos protege. O medo é normal, mas devemos avaliar bem a situação para não ficarmos paralisados. É importante saber que Deus está acima de todas as coisas e Ele está ao nosso lado, a gente não está sozinha. Então é importante saber que o mal não é a maioria. Mas também precisamos saber que, historicamente, são as minorias ativas que conquistam, né? E por que eu preciso saber disso? Porque se compreendermos a importância de não ficar em silêncio, o relatório do mal não vai fazer tanto estrago assim. Como assim? É que as coisas ruins, elas andam mais rápido e elas se disseminam mais do que as coisas boas. É só olhar os jornais, né? Então, se não tiver uma notícia ruim, não é jornal. Então, muitas vezes, esse jeito de ser, né, da nossa mídia, faz com que a gente ache que o mal está para todo canto, que não tem o que fazer. Então, o mal grita. E a gente pensa que, né, ele está para todo lado, mas não é verdade. Né? É importante falar, denunciar o mal, pois muitos, ao saberem o real tamanho do mal, se tornará corajoso e ajudará outras pessoas a se posicionarem também, visto que o Senhor de toda a terra, Jesus de Nazaré, está conosco. Bom, eu vou começar analisando uma situação que está lá em Êxodo 36:6. Diz assim: então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Uai, que coisa estranha, o que isso tem a ver com não ficar em silêncio, né? Vamos por partes e a gente vai chegar lá. Bom, então, essa passagem de Êxodo 36:6, ela descreve o momento durante a construção do tabernáculo, onde Moisés dá essa ordem que ninguém leve mais nada, que já tem coisa suficiente, já havia material em abundância. Então, ele fala para ninguém mais trazer nada. Então, isso a gente vê o quê? Que houve generosidade, houve prontidão do povo de Israel em contribuir para a construção do tabernáculo. Então, é uma coisa importante, né? Você vê que o povo se dispôs a dar e deu tanto que precisou mandar parar.
muito diferente dos nossos dias, né? Que muitos missionários são enviados para o campo e são esquecidos, né? Muitas igrejas deixam de cooperar. Então é um chamado também essa passagem para a gente olhar a importância da generosidade, da prontidão. E a prontidão foi tanta, a generosidade foi tanta que eles precisaram mandar parar, né? Então, essa contribuição voluntária, esse espírito de generosidade da comunidade judaica é muito importante a gente ressaltar. Então, é uma das coisas que esse versículo traz. Mas eu queria relacionar ela com uma outra coisa, que é a análise do cenário. Então, nós vamos voltar um tiquinho lá em Êxodo 32. Eu vou ler alguns versículos para vocês. No Êxodo 32, 3 diz: Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele as tomou nas suas mãos e trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E aí é o momento que o quê? Moisés subiu para o monte, ficou lá 40 dias e 40 noites, e aí em jejum, e aí o povo falou assim: não, nem sei o que aconteceu com esse Moisés. E vamos fazer aqui, vamos resolver dar uma saída, porque dele nós não sabemos o que foi feito dele. E aí Deus mesmo falou com Moisés, falou: desce lá, porque o povo ele já se desviou. Aí Moisés, lá já no verso 26, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Né? Isso era uma forma de manter o princípio. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Então, o que eu quero dizer com isso? Já. Vamos mais um tiquinho à frente. A gente estava no 36, fomos ao 32 e agora a gente vai para o Êxodo 38, verso 26. 24 a 26, que diz assim: Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 700 ciclos. 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Isso dá mais ou menos 1.000 quilos de ouro. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário, é mais ou menos 3.000 quilos. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Cada um contribuía com 6 gramas. Bom, então nós vamos ver que nesse versículo está falando que com Moisés havia 603.550 homens maiores de 20 anos. Então vamos fazer uma continha aqui rápida. Se a gente imaginar que havia pelo menos um filho homem, uma filha mulher e uma esposa, mais o marido, o total de pessoas seriam 2.414.000. Não temos certeza desse número, mas também a gente pode imaginar que havia pelo menos 3 filhos. E aí 3 filhos, o pai e a mãe, daria 3 milhões de pessoas. Então, vamos fazer mais uma conta que dos 3.000 que foram mortos, aqueles que ofereceram o ouro para fazer o bezerro de ouro, foram 3.000 pessoas, que é esse o número que fala. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que 0,1% de todo esse povo reunido foi o que deu o ouro para fazer o bezerro. O que isso implica? Implica que era uma minoria, mais ou menos 1 em cada 1.000 que fez isso. Então,
que isso tem a ver? É porque o relato do inimigo, muitas vezes, é muito maior, é muito gritante e já nos deixa apavorados. Ah, todo o povo fez o bezerro de ouro, mas não foi todo, porque você tá vendo, nós vimos lá que houve tanta oferta de ouro que Moisés precisou mandar parar. Então, porque se eles deram todo o ouro, todo mundo deu ouro para fazer o bezerro de ouro, onde que ia ter tanto ouro para construir o tabernáculo? Então, a gente conclui o quê? Eu preciso de avaliar o cenário, eu preciso de avaliar o que realmente está acontecendo. E aqui, muitas vezes você acha assim, todo mundo abandonou, todo mundo largou para lá Deus, não, que povo ruim, que povo isso. Mas quando você olha com detalhes, a gente vê que foi 0,1% do povo que buscou um bezerro de ouro, que se afastou. Então, é importante ver isso para a gente não ficar com aquele medo paralisante. Porque você tem medo de falar é quando você acha que a retaliação vai ser muito forte. Então, nós vimos que a quantidade de oferta para o tabernáculo foi assim, tanta que teve que mandar parar. Ou seja, a maioria absoluta ofertou e seguiu a Moisés, e seguiu as orientações de Jesus, e construiu o tabernáculo com mais de 1 tonelada de ouro e 3 toneladas de prata, sem falar do cobre e todas as outras ofertas que vocês podem ler lá em Êxodo, toda a construção do tabernáculo. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria falar. Eu já ressaltei a importância, né, da disposição do coração dos judeus em dar, em entregar, e o primeiro ponto era avaliar o mal, né? Será que é tanto assim? Então, este exemplo serve para nos mostrar a importância de avaliar direito o nosso inimigo. No caso, eu chamo de o chifrudo, né? Então, eles não eram a maioria. Pelo contrário, era uma minoria. Bom, então, o que, voltando lá, o objetivo de hoje é a gente falar, não fique em silêncio. E o que faz a gente ficar em silêncio? É o medo da retaliação. O medo a gente já viu que é normal, é da natureza humana e é esse medo que nos protege. Se aparecer um leão aqui, se eu não correr, tem alguma coisa errada comigo. Então, o medo que eu tenho é que me faz correr, é que me faz fugir, é que me faz atacar. Então, isso é um instrumento de defesa humano. Mas o medo não pode nos paralisar. Então, o primeiro ponto a gente já viu, avaliar o mal. Acabamos de ver que não era a maioria, né? Então, vamos lá para o segundo ponto. Não deixar o medo nos paralisar. Então, eu vou trazer aqui uma história narrada na Bíblia também, que é a história de Gideão. Olha só, vou ler alguns versículos, está lá em Juízes 6. Naquele tempo dos juízes, é o quê? O povo se afastava, aí os inimigos controlavam Israel, e aí eles clamavam, voltavam-se para Deus, e Deus enviava um libertador. Então, esse caso falado no capítulo 6 de Juízes, do verso 11 em diante, eu vou separar alguns versículos. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de pressar uvas, para escondê-los do midianita. Olha, aqui você já vê, o malhar trigo não é no lagar. Ele já estava, aqui já mostra, ele já estava com medo dos midianitas, tentando esconder para salvar um trigo, porque eles roubavam e destruíam todas as plantações dos israelitas. Então, esse era Gideão, já estava lá escondido. Então, o Senhor apareceu para ele e falou: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha só, ele deu um relato totalmente diferente do que Gideão fala desse mesmo. Porque nós vamos ver nos versos mais à frente qual o relato que Gideão faz de si mesmo.
Então, no verso 12, o Senhor falou: ó, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quanto dizem, não foi o Senhor que nos tirou de Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então ele estava assim chateado que ele tinha que fazer as coisas escondidas, que o povo que os midianitas estavam perseguindo, e ele estava falando: cadê Deus? Mas aí o Senhor, que ouve as nossas perguntas, os nossos questionamentos, Gideão não teve vergonha de falar para Deus: uai, se o Senhor é Deus, cadê as coisas que estão nos acontecendo? Mas o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Isso está em Juízes 6, verso 14. Não sou eu que o estou enviando? E aí no verso 15, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então ele já se via como o último. E o fato de estar lá escondido já mostrava um pouco de covardia, né? Mas o Senhor responde: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. E aí, mais adiante, no capítulo 7, Gideão resolveu agir, apesar dele se sentir: eu sou menor, minha tribo é a menor, e eu estava lá escondido para malhar o trigo dentro do lagar, onde se espremem as uvas. E então ele venceu o medo e agiu. E aí ele chamou os israelitas. E aí juntou-se um monte de gente. Mas o Senhor falou assim: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então, muitas vezes, gente, Deus faz, aliás, sempre ele faz a coisa certa e correta, ele é que conhece o nosso coração. Aqui tinha mais de 20 mil homens que se alistaram para ir contra os midianitas, junto com Gideão, mas Deus falou assim: não vou deixar isso tudo de gente, não, vocês vão se soberbecer. Essa é a nossa natureza, gente. A gente quer mandar, a gente quer controlar, a gente quer fazer tudo, a gente quer estar por cima. Mas Deus falou para Gideão: não. E ele passou, né, aqueles 22 mil por processos de escolha e chegou a 300 homens. E esses 300 homens seguiram Gideão. Gideão, lá no capítulo 7, no verso 17, diz assim: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. E cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Então, aqui nós vemos uma situação que era de gerar medo, e Gideão estava com medo, mas ele ouviu a voz de Deus que falou com ele. Ele entendeu que Deus era maior, que Deus estava com ele, e ele, apesar do medo, apesar de ser pequeno, ele não parou, e ele foi à frente do povo e obteve vitória, e ele venceu. Então ele não permitiu que o medo paralisasse. Esse foi o segundo ponto. O primeiro é avaliar o tamanho do mal. O segundo é não deixar o medo te paralisar. E o terceiro é não ficar em silêncio diante da injustiça. A gente sabe que tem uma sabedoria na Bíblia falando: há tempo de falar e tempo de calar. Então, a Bíblia toda tem um versículo que fala: lâmpada para os seus pés é a minha palavra. Alguém dá um passo de 1 quilômetro? Não. Todo passo ali é de meio metro. A pessoa mais alta do mundo, desculpa, não vai chegar a 2 metros o passo. Então, o que? Você vai seguir a Jesus passo por passo. Então, essa exortação que eu quis trazer aqui é a gente não ficar em silêncio diante das injustiças. Vai ter um momento de calar e um momento de falar.
porque é o Espírito Santo que nos vai guiar, que nos vai orientar o que fazer. Então eu queria trazer aqui Isaías 62, verso 1. Na verdade, quem está falando aqui é Deus, é o Senhor. E diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Então você não está sozinho, Deus Todo-Poderoso está com você. Então, essa passagem, ela destaca a redenção e restauração de Jerusalém. Então, é uma passagem que mostra assim, o compromisso divino com o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Então, você não está sozinho, tem alguém que está acima de nós. No caso específico, eu estou usando, né, a Bíblia, eu estou usando a história dos judeus, eu estou usando Israel. Então, Deus não vai ficar em silêncio até que a justiça de Sião seja evidente e sua salvação brilhe como uma tocha. Então, Deus está com você. Agora, e você? Eu falei, não haja silêncio. Silêncio em quem? Deus já falou aqui que não vai ficar em silêncio. E agora um exemplo de quem não ficou em silêncio. Eu vou trazer aqui o caso de Esther. Está lá no capítulo 4, 14. Você sabe a história de Esther. Ela foi escolhida rainha lá no Império de Assuero. Isso é a Pérsia, é o que seria o Irã hoje. E ela se tornou rainha ali, ela teve uma descendência ali. E Mardoqueu, tio dela, quando soube que o Amã decretou a morte de todos os judeus das 120 províncias, ele chegou até ela e falou assim, não, você vai ter que fazer alguma coisa. E ela falou, mas como? Eu não posso chegar adiante do rei. Se eu chegar diante do rei, se ser chamada, se ele não levantar o cetro para mim, eu morro. Aí o tio dela fala assim, olha, é o que está lá no capítulo 4, verso 14 de Esther. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então ele está exortando a Esther não se calar, não ter medo de ser morta. E ele fala, e quem sabe é para isso que Deus te elevou de uma simples moça e órfã a ser rainha de um reino tão maravilhoso. Então, essa decisão de Esther de enfrentar, né, o risco de morrer, ela teve medo, tanto é que ela falou, não vou não. Mas Mardoqueu falou, olha, não se cale, porque Deus não se calará, como nós lemos Isaías 62. De livramento de alguma parte, Deus vai providenciar, mas e você? Você vai perder a oportunidade? Quem sabe foi para isso que Deus te colocou nessa posição importante. Então, a gente viu e a Esther, ela decidiu se apresentar diante do rei, e ela tem uma fala que fala assim, se perecer, pereci. Então, ela foi uma mulher corajosa e ela acabou intervindo a favor, e o rei não pôde mudar a lei, mas deu direito de defesa para Israel. E aí, naquele dia, Israel não foi destruído. Bom, então já vamos caminhando para a conclusão. Nós vimos 3 pontos que eu quis ressaltar com vocês. A mensagem é, não haja silêncio em vós, não fique em silêncio. Então, a primeira coisa é avaliar a situação do mal. Vimos que a maioria dos israelitas foram fiéis ao Senhor, porque pelo número, né, que a gente analisou, a quantidade de ouro, tanto que eles ofereceram até Moisés mandar parar, significa que foi ouro demais. Então, aqueles que doaram para o bezerro de ouro foi uma minoria. O segundo ponto é não deixar o medo paralisar. Nós vimos que Gideão, que era visto como covarde, mesmo assim ele, com 300 pessoas, venceu os midianitas e livrou Israel do domínio dos midianitas. Não ficar em silêncio. Nós vimos que em Isaías Deus mostra que está ao seu lado. E Esther
não se calou, arriscou e conseguiu evitar uma injustiça, a destruição de todo o povo de Israel, que eram os judeus. Bom, então, a gente sabe que muitas foram as tentativas de destruir os judeus. Eu vou tomar um exemplo aqui de injustiça, mas isso pode ser aplicado em várias áreas de injustiça, tá? Aqui eu vou usar o exemplo dos judeus. Então, vamos lembrar apenas situações onde houveram tentativas de destruir completamente Israel. Então, Herodes quis matar todas as crianças, para isso matar Jesus, e se Jesus com isso, ele iria evitar a vinda do Salvador, e com certeza não haveria um povo que seguisse o Salvador, já que o Salvador não existe, né? Vimos os cruzados que do caminho da Europa até Jerusalém para libertar, né, teoricamente, Jerusalém dos muçulmanos, eles fizeram um caminho de destruição. Vimos a Inquisição, que durou 300 anos, que a pessoa era queimada na fogueira, era torturada. Tipo assim, não vou falar em detalhes isso aqui, mas durou 300 anos e o único crime que as pessoas cometeram era ser judeus ou judias. Vimos o Holocausto também, estava durante a Segunda Guerra. O povo estava, né, o Israel e os aliados contra a Alemanha e os aliados. Mas os judeus não morreram lutando. Eles morreram nos campos de concentração. Eles morreram deportados por todas as nações que sabiam o que estava acontecendo lá e chegavam indiscriminadamente. Homens, mulheres e crianças, jovens, adultos, foram mortos e de várias maneiras, mas nos últimos anos, já praticando a solução final, foi através do gás Zyklon B, que foi um gás desenvolvido, que a engenharia máxima da Alemanha foi colocada a serviço de conseguir o gás mais eficiente, que matasse mais rápido, e mais pessoas poderiam fazer o rodízio nas câmaras de gás. Bom, e agora, o que a gente está vendo aqui diante dos nossos olhos? O crescimento do antissemitismo. Do rio até o mar é o slogan que estudantes americanos entoam. Então, vamos aplicar os 3 pontos que a gente aprendeu aqui neste exemplo. Primeiro, será que os estudantes americanos que entoaram o cântico do rio até o mar, Palestina livre, são a maioria? A gente sabe que não. Foi nas principais universidades, as universidades mais ricas, foi em Harvard, foi na Pensilvânia, foi no MIT, então é o top do top do top, não era a maioria. Eram os estudantes high top no nível social, e eles não eram a maioria. E outra, eles nem sabiam, muitas vezes, foi feita uma pesquisa que eles nem sabiam qual rio, qual mar que eles estavam dizendo. Porque esse canto, esse slogan significa do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, que só haja os palestinos. Quem está ali no meio? Israel. Então, o que eles estão apregoando? Genocídio, que Israel desapareça do mapa. É uma nação, é a única nação dos judeus, né? Então, este é um slogan que muitos estão entoando, muitos estão falando, muitas vezes nem sabem, né? Então, nós não vamos estimar a força do maligno maior do que a força de Deus. Bom, não deixar que o nosso medo nos paralise, é o segundo ponto. Por que nos paralisaria? Porque a gente ia pensar, uai, o mundo islâmico tem 46 nações, tem mais... nós somos 7 bilhões na Terra, né? Eles são a maioria, não vou dizer a maioria, né? Mas é muita, muita gente. Então você ia falar, uai, tem 46 nações do mundo muçulmano e só uma nação do mundo de Israel. Você vai falar assim, meu Deus, então, que medo, eles vão acabar comigo. Mas é a mesma Israel da Bíblia. É o mesmo Deus
que falou no verso que nós lemos aqui em Isaías 62, que ele não vai se calar até que veja a justiça instalada em Israel. Então, nós não podemos nos deixar enganar pela teoria da substituição, especialmente nós, os cristãos, porque qual que é o nosso livro? É a Bíblia. E a Bíblia, né? Quem são os judeus? O povo do livro. Que livro? A Bíblia. Foi através deles que Deus escolheu espalhar a salvação através de Jesus, o judeu que veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e vai voltar. Então, eu tomei esse exemplo para você, né, usar os 3 pontos que eu falei. Avaliar o mal, quer dizer, esses estudantes lá de Harvard, da Universidade de Pensilvânia, do MIT, eles não são a maioria. Os muçulmanos são a maioria. Não é, Deus está conosco e ele prometeu que não vai se calar até que a justiça de Israel seja estabelecida na terra. Então você pode pensar que não vai adiantar porque eles são o maior número, mas vai adiantar sim. E a primeira coisa a fazer é se informar através dos canais que contam a verdade, né? Porque a nossa mídia é muito contaminada. Esse sentimento antissemita é um sentimento que brotou no inferno e ele nunca parou de existir. Porque você pensa, no Holocausto, 6 milhões de judeus, outras minorias também foram atingidas, mas morreram, era para nunca mais isso existir. E nós estamos vendo as pessoas sem medo de falar, né? Vamos consumir com Israel, varra do mapa, como o Irã declara. Então, esse terceiro ponto, não fique silêncio, não é para brigar, não é para procurar, mas para procurar se informar dos acontecimentos verdadeiros e conversar com as pessoas, passar a ela as informações verdadeiras que você tem, saber que você não está sozinha. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aí, eu queria, para essa parte aqui, lembrar que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu estou citando esse exemplo, mas vale para toda injustiça. Então, agora já, né, partindo para a conclusão mesmo, o versículo-chave, qual é? Está Esther 4,14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. É uma passagem profunda, né? Então, a gente vai ter que avaliar a situação, saber que tem medo, mas não se deixar paralisar e não se calar. Então, eu queria, né, como sempre, que você repita após mim. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Eu não deixarei o medo me paralisar. Eu aproveitarei toda oportunidade de não ficar em silêncio diante das injustiças. Confiarei na sabedoria do Espírito Santo para me orientar o que e quando falar. No nome de Jesus, o Messias de Israel. E agora, para finalizar, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu agradeço por mim e por cada um que me ouve, por nós estarmos vivos. Senhor meu Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o meu coração, lance fora todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é o Espírito Santo que vai inundar meu ser, que vai me dirigir. Que cada um possa avaliar bem a situação da expansão do mal, que cada um possa não ser paralisado pelo medo, que cada um possa aproveitar as oportunidades de se manifestarem contra a injustiça. Que cada um seja guiado pelo Espírito Santo. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Então, assim, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Se possível, comente, divulgue, compartilhe. Quem sabe alguém pode estar precisando de ouvir essa matéria, essa reflexão. No nome de Jesus, amém. Muito obrigada.